Muito bem, alunos e alunas da mediação tecnológica do terceirão. E aí, meninos? Bom, se vocês estão aqui é porque não foram muito bem aí nas avaliações, né? Precisam recuperar a nota. E agora, hein, gente? O que a gente vai fazer? Vamos recuperar essa nota sim. Não se desanimem, calma, não se desespere. Então, vamos aqui fazer a revisão de conteúdo para a recuperação. Então, a gente vai parar tudo, prestar atenção, né, galerinha? Para que vocês consigam fazer aí uma boa recuperação e recuperar essa nota que está precisando, né? Então, preste atenção aqui no slide, que nós vamos aqui fazer rapidamente 20 minutinhos de revisão para vocês prestarem atenção e fazer uma boa prova, tá certo? Então, vem aqui comigo, vamos lá. Muito bem, aula 18, última aula e aula de recuperação. Vamos comigo aqui. Eu escolhi 3 temas para vocês, ajudar vocês aí. Vocês lembram que na aula de revisão geral tinha mais temas, né? Então, aqui eu já dei uma enxugada para vocês, para ajudar vocês, tá? Para que vocês fiquem focados nesses 3 temas aí, para que a gente possa recuperar a nota de vocês. Verifiquem qual foi as perguntas e os temas que vocês têm mais dificuldade, né? Então, a gente sempre tem um tema ou outro que a gente não consegue dominar muito bem. Então, vamos começar aqui com a aula sobre globalização e integração regional, tá? Que foi a aula que nós falamos sobre o processo de globalização. O que foi que aconteceu naquele momento, né, gente? A globalização, gente, presta bem atenção aqui, pessoal, porque vocês precisam saber para poder responder uma prova, né? O sistema da globalização, esse momento histórico, ele está relacionado diretamente com o sistema capitalista, tá? Então, o que vocês precisam saber é que não dá para falar de globalização sem falar do capitalismo, né? E o capitalismo, ele não só mudou a estrutura econômica, ele também mudou a estrutura social, política e cultural, tá? Então, isso tudo ele está englobado aí junto, né, nesse bojo todo aí, que a gente entende por pós-modernidade. Vem capitalismo, globalização, revolução informacional e tantas outras coisas, né? Então, gente, falar de globalização é falar sobre tudo isso aí. Globalização, revolução da informação, diminuição das fronteiras, capitalismo financeiro, tá? Bom, e aí, galerinha, a globalização não é um tema unânime. Outra coisa que vocês precisam saber, não é um tema unânime entre aqueles que o estudam. Então, não é todo mundo que concorda, né? Vamos falar de globalização, mas fulano de tal pensa assim, o outro fulano também pensa assado e o outro pensa outra coisa. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tá? Porque as leituras são diferentes, assim como está aqui, ó. Tanto na questão do próprio funcionamento atual, como também nas possibilidades futuras. Então, a globalização, ela interfere em todos os campos da nossa vida. Então, tem que ter bastante cuidado quando for analisar esse tema, certo? Outra coisa também que tem que pensar é que muitos estudiosos viram como um olhar único, um pensamento único, de que a globalização ela era um processo natural da própria sociedade. O que já é uma incongruência, porque, como assim natural? Né? Na sociedade, os processos naturais são aqueles que vêm da natureza em si, mas todos os outros somos nós que construímos, né? E também vinham com um olhar muito positivo, né, benéfico, que é a história da humanidade, né, só ganhou com a globalização. Então, também tem esse pensamento, tá? Por isso se produziu 2 linhas de pensamento, tá? Que veio fazer a crítica a esse pensamento único, como se todo mundo pensasse igual e que a globalização realmente fosse algo maravilhoso, né? Não podemos nem criticar nada. Na verdade, pelo contrário, né? A crítica, ela veio e ela se dividiu na posição otimista, que ainda mesmo assim ainda tem, né, os estudiosos que veem a questão dos benefícios, apenas os benefícios da globalização,
mas também tem os críticos que fazem uma leitura pessimista da globalização. Um deles que a gente citou na nossa aula foi o Milton Santos, tá? O Milton Santos, ele analisa essa questão da globalização de um ponto de vista bastante crítico, tá? Muito crítico. Assim como também a gente tem o David Harvey, que eu não coloquei na aula, mas eu estou lembrando agora, que também trabalha a pós-modernidade, globalização. Nós temos o professor Acosta, que é um professor chileno que trabalha só os temas do desenvolvimento, que também é super crítico à globalização. Então, assim, tem vários, né? Tem vários. Tem o Aníbal Quijano, que fala também sobre a globalização, é sociólogo também. Bem, nós temos muitos, né? Então, essa questão é um estudo social feito por esses teóricos que vão pensar nessa relação entre benefícios e consequências. O que veio de bom, ele ultrapassou as coisas ruins, ou o contrário, a coisa boa é tão pequena que as ruins conseguem ultrapassar. Então, tem vários posicionamentos em relação a esse assunto, né? Juntamente com o bojo todo da globalização, veio a formação de quê, gente? A formação dos blocos econômicos, né? Que aí aconteceu através da integração regional. Vários países do mundo que viram-se semelhantes começaram a se juntar, sabe? Digamos assim, países que estão ali no norte-americanos, Canadá, Estados Unidos, né? México, digamos assim, um pouco, mas economicamente um pouco diferente. Então, alguns países começaram a se juntar para fortalecer os seus mercados, né? E aí buscaram ter esse fortalecimento, fortalecer as suas exportações, importações, a moeda, diminuir a burocracia de exportação e importação. Então, aí começaram a surgir o tal dos blocos, né? E esses blocos, eles foram aumentando à medida que a complexidade do capitalismo foi ficando maior. Então, desse ponto de vista, a integração ela vai tanto a questão do ponto de vista político, como os líderes mundiais conversam e se entendem e aí fazem acordos, jurídico também, né, e comercial. Então, os blocos econômicos é um ato soberano do Estado, né? Cada Estado vai decidir, né, se entra ou não. Por exemplo, a gente tem a OTAN, né, que é um bloco super só dos grandões ali. E a OTAN ela visa várias questões, tanto comerciais como políticas, geopolíticas, né, e que também trazem a força das grandes potências mundiais. E nós temos aqui algumas modalidades, nós falamos também na aula de revisão geral, as modalidades de integração econômica. Todas estão aqui? Não, gente, não. A gente trouxe algumas apenas, de exemplo. Então, a gente tem a área de zona de livre comércio. Aqui no Brasil, nós temos algumas áreas de livre comércio que diminuem os impostos, né? Por isso que você vai encontrar produtos mais baratos, dependendo, né, dessa questão aí. Nós temos a União Aduaneira, nós temos o Mercado Comum e a União Econômica Monetária. Em alguns blocos, pessoal, chegou-se até a criar uma moeda comum, né? Por exemplo, o euro. O euro é uma moeda comum da Europa. Então, isso é resultado de uma ação desses blocos econômicos para diminuir a burocracia, aumentar, talvez até fortalecer essa moeda, né? No Brasil, hoje estuda-se fazer aí uma moeda comum na América do Sul. Ainda é um estudo, né, gente? Não temos certeza se isso vai acontecer, né? E o que levaria anos e anos para ser implantada, porque é uma coisa muito complexa, né? Então, há-se uma proposta de moeda comum que fortaleceria, então, esse bloco do Sul, que seria, no caso aqui, é o Mercosul. Então, há-se uma possibilidade, mas a gente vê que ainda é uma coisa bastante remota, né? Muito bem, aí a gente vem aqui para a primeira perguntinha da nossa aula de hoje, dentre as frases a seguir, identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo, né? Isso aí tem a ver com a nossa vida globalizada, né? Letra A, informar os consumidores acerca das virtudes dos produtos.
B, divulgar o produto para atingir uma demanda já existente. C, esconder os problemas dos produtos. D, criar necessidade de consumo de produto, alavancando assim a demanda. Ou E, aumentar o consumo do produto através da divulgação de sua marca. Vamos para a resposta correta? Letra D, né, gente? Criar uma necessidade do produto para alavancar a sua demanda, porque a ideia é você fazer com que as pessoas consumam o máximo possível. Então, vou criar demandas, vou criar produtos que pareçam indispensáveis para a vida das pessoas, né? A gente realmente vê isso demais. Aqui na aula da indústria cultural, agora essa aula 14, a gente falou sobre os meios de comunicação de massa, né? A gente falou sobre o papel dessas comunicações, desses meios de comunicação para a formação das ideologias, né? A Escola de Frankfurt, que foi um movimento intelectual de orientação marxista de 1924, caracterizou-se pela reflexão crítica, né, gente? É crítica mesmo, sobre a sociedade contemporânea e as teorias que a explicam, né? Ela trouxe várias questões para a gente refletir. E aí, dois nomes importantes aí que aparecem nessa Escola de Frankfurt é do Adorno e do Horkheimer, que apontam, né, essa possibilidade de homogeneização das pessoas, grupos e classes. O que é homogeneização, galera? É transformar todo mundo igual, ficar todo mundo igual, mesma roupa, mesmos, né, o mesmo tipo de consumo, o mesmo pensamento. A ideia era homogeneizar, tá? E aí, isso seria até ideias que estão na cabeça das pessoas. Então, todo mundo tende a achar que a felicidade está no consumo. Por quê? Porque foi engendrado na cabeça das pessoas. Que o que a gente tem que procurar a vida inteira é trabalhar para consumir, consumir, consumir. Então, essa é uma crítica que se coloca aí no pensamento desses dois autores aí, tá certo? Bom, e aí a indústria cultural, né, ela tem esse poder de seduzir, né, as classes, todas, independente do seu poder aquisitivo. Por quê? Porque ele cria a ideia de uniformização dos modos de pensar, agir e sentir. Então, a pessoa vai, mesmo que a pessoa seja pobre, ela vai comprar lá um tênis que é super caro, para ela parecer que é alguém que ela não é, né? Então, a pessoa vai lá e compra um tênis de 10 vezes, de uma parcela lá, que ele aguenta pagar, para se parecer com um burguês, digamos assim, né? Então, a ideia é as pessoas quererem se parecer no sentido do consumo, né? No sentido consumista. Isso é algo também muito presente na sociedade de hoje. Vamos para mais uma perguntinha, então, galera, do número 2. Vamos lá. Com relação ao espaço mundial, o processo de globalização provoca uma homogeneização da produção e do consumo em nível global. Porém, esse processo não é uniforme em todo o planeta, né? Desse modo, pode-se afirmar que a globalização resultou na melhoria da qualidade de vida das populações periféricas, na utilização da mão de obra com baixa qualificação profissional, na acentuação da desigualdade social entre diferentes regiões, na diminuição dos impactos ambientais gerados no globo ou na centralização econômica dos governos neoliberais. Vamos lá para a resposta? É a letra C, galera. Na acentuação da desigualdade social. Como disse para vocês, a globalização ela não trouxe exatamente essa prosperidade para todos, né? Trouxe para um pequeno grupo, né? Mas não acentuou mais ainda as diferenças, né, entre as próprias regiões do mundo. Então, vamos aqui para a aula 16, acho que é a nossa última aulinha aqui que nós falamos, que foi sobre a mudança social dentro do aspecto da sociologia. A gente trouxe aí Augusto Comte, Karl Marx, Durkheim e Weber para analisar com a gente esse processo. A gente começou com quem? Com Comte, né? Com Weber. Weber foi o último. O Comte fala do processo de progresso, né? Então, a mudança social para o Comte viria através de um progresso. A palavra progresso é muito importante para a teoria positivista do Comte, né? Então, ele fala que a sociedade, para chegar ao ápice desse progresso, ela passaria por 3 estágios, que vocês vão memorizar agora. Que estágio é esse, gente? Primeiro estágio é o teológico, o segundo estágio,
metafísico e o terceiro é o positivo. Repetindo aqui, galera. Primeiro estágio, teológico. Segundo, metafísico. E terceiro, positivo. Esses são os 3 estágios que o Comte fala para a mudança social, tá? Já o Karl Marx, ele diz o seguinte, que a sociedade, para mudar, ela precisa de uma revolução. Já é diferente do Comte, né? E essa revolução só poderia ser idealizada e realizada pela classe proletária, tá? Então, para Marx, uma revolução seria o ideal de uma mudança social, né? Que seria para libertar o povo, né? Esse proletariado da exploração e trazer para a sociedade o aspecto da igualdade, tá certo? Então, tem aí o pensamento do Marx, beleza? Aí a gente vem para o Durkheim, que já é outra linha, tá? Durkheim já pensa o seguinte, que para a sociedade mudar, ela precisa mudar, ela evoluiu através de uma solidariedade, que não é a solidariedade de ser bonzinho, não. É a solidariedade das relações sociais, que trouxeram uma mudança da solidariedade mecânica para a sociedade da solidariedade orgânica. Então, isso veio através de quê? Da industrialização e da divisão social do trabalho. Então, foi a indústria que mudou, né, os aspectos e a divisão social do trabalho. Nossa, vai DST, né? Que nome. Enfim, então a gente tem aqui essas mudanças ocorridas a partir do olhar de Durkheim. Agora a gente encerra com quem? Com Weber. O Weber diz que a sociedade, para mudar, ela tem que mudar primeiro os valores individuais, tá? Os valores é que permitem a mudança no social. Então, aí, para ele, o indivíduo é que muda o social, e não o contrário, não o social que muda o indivíduo, tá? Ele desenvolve a ideia da ética protestante e diz que essa ideia foi fundamental para o surgimento do capitalismo. Ele também analisou a mudança social com base nos tipos ideais e na ação de dominação, tá certo? E também que ele diz que a mudança estaria sempre limitada a uma questão burocrática. Então, para ele, a mudança seria muito lenta. A partir daí, dessa racionalização do mundo, gente, a mudança viria muito devagar, tá? Isso aqui é o Weber que diz. Agora a gente vem para a última perguntinha da nossa revisão de hoje, que é o seguinte. Na questão da mudança social, o Emile Durkheim observou que houve uma evolução da solidariedade mecânica para... Essa tá fácil, né? Para orgânica, letra A, certo? É a letra A que diz, a solidariedade passou por essa mudança a partir da industrialização e da divisão social do trabalho. Tá aí, gente. Fácil, né? Muito fácil. Bom, tá aqui as nossas referências. Nossa revisão termina por aqui. Porém, vocês continuam aí na sala. Por quê? Porque vocês agora vão fazer a provinha de recuperação de vocês. Então, gente, encerramos por aqui mesmo. Agora vocês vão fazer essa prova e vão passar, tá? Estou esperando que o resultado seja ótimo para vocês, tá certo? Então, boa sorte, um abração para vocês e continuem estudando com esforço, não fiquem mais de recuperação, tá bom? Um abraço, até mais, boa sorte!